Olá, boa noite. Hoje, dia 19 de maio de 2022, e começamos mais um dia a dia da escola, um dia a dia da escola. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que ele é doutorando em musicologia pelo Departamento de Música da USP, ah, é formado em composição musical pela Unesp, também tem mestrado na área de música, também pela Unesp, escritor de 2 livros e o pesquisador do funk. Vou chamar aqui para conversar com a gente o Tiago Souza Tiagson. Tudo bom, Tiagson? Salve, Patrícia. Boa noite e Boa boa noite noite. e boa noite aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Vamos desenrolar esse papo que vai ser gostoso. Que ótimo. Bom ter você aqui com a gente para a gente falar de música, falar desses assuntos aí que são tão importantes, né? Porque quando a gente pensa em Uhum. educação, a gente pensa em arte, a gente pensa em um monte de questões que estão aí em volta e a gente não pensa em outras questões, né? E essas outras questões que eu quero discutir contigo aqui hoje. Tiagson, fala um pouquinho aí de você, como é que você foi parar na música? Eu sei que você é do Nordeste. Conta aí resumidinhamente aí a sua história, como é que você veio parar aqui no Instituto de Artes da Unesp? Boa pergunta. A música sempre foi uma espécie um lugar de você sair um pouco da realidade, sabe? Para mim. Uhum, Uma espécie de, como se fosse um efeito de droga mesmo, um efeito entorpecente. Inclusive o Nietzsche, o filósofo Nietzsche, falava isso dessas formas de embriaguez, e a aham, música e a arte é uma forma de sair um pouco da realidade. Eu sempre gostei muito de música e na minha família não tem nenhum músico. E daí eu comecei a tocar violão, depois fui para o piano. E aí entrei primeiro na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é um centro de referência de ensino musical e ensino das artes clássicas, assim, né? Artes uhum. plásticas, teatro, dança, uma escola de referência em São Caetano. Eu, apesar de ter nascido no sertão da Bahia, no Nordeste, eu cresci em Santo André, né? E Que aí legal. era próximo. E aí, quando a gente entra, lá na época, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, tinha ensino de música popular, que era uma coisa mais voltada para o jazz, para a bossa nova, e a música erudita, né? Eu gostava, antes, na época, eu gostava muito de rock, rap, coisas assim, da vida normal. E aí, entrando nesse contexto de ensino, eu fui me envolvendo e querendo entender o universo da música clássica e tal, e depois eu toquei bastante piano. Aí beleza, entrei no curso de composição musical da Unesp e aí acho que a gente começa a amadurecer um pouco as ideias, a ser menos influenciável por algumas outras ideias erradas que circulam muito. Eu sempre falo que quando a gente aprende música, a gente entra num conservatório, numa faculdade, a gente não está só aprendendo aquele conteúdo. Uma coisa que é muito importante, que faz parte de qualquer escola, de qualquer contexto educacional, é o convívio social, e o que a gente aprende com aquelas pessoas, com aquela tribo da música clássica. E uma coisa que eu aprendi, né, estudando música clássica, foi ser uma pessoa muito preconceituosa. E aí eu comecei a querer entender esse fenômeno, né? O que acontece que quando você começa a estudar música, você começa a ficar uma pessoa preconceituosa. Então, nesse processo, logo que eu comecei, eu já comecei a me ver, logo que eu comecei a estudar música, né? É. Eu já comecei a ter vergonha do que eu ouvia na infância, do El Chan, do funk, dos pancadão, assim. Aí eu falei, cara, eu não sei se faz mais De tudo sentido que é eu música ficar popular, né? pesquisando. A gente começa a ficar meio envergonhado, né? Exatamente, de tudo que é música popular. E acho que, né, voltar depois desse tempo alienado da realidade, estudando e ouvindo música clássica, eu voltei a reouvir o funk e voltei a me reconectar com as minhas origens e tal, com aquilo que fez parte da minha infância. E o funk me deu muito essa consciência de classe, essa coisa social que também
é uma coisa que os departamentos de música, no passado, costumavam ignorar. A questão social da música, uma coisa muito Sim, complicada, porque a música é uma atividade social. é. Eu que também sou da educação, mas da arte, né? Sempre tive essa visão de que a arte, a música, elas têm um papel social, né? Para mim isso sempre foi muito claro, mas acho que porque eu não vim do bacharelado, eu vim da educação, né? Então, para mim, Uhum. essa coisa da função social da arte, da música, sempre ficou muito claro, mas para quem vem de composição e do bacharelado, é um E eu pouco acho que mais travou um complicado, né? pouquinho, hein? Travou? Para mim aqui tá normal. Patrícia, me ouve? Tô ouvindo. Você tá conseguindo me ouvir? Agora voltou, agora voltou. Ah, então tá. Não, eu estava falando que essa questão da função social da música e da arte, para quem vem da educação, é um pouco mais fácil de entender do que quem vem do bacharelado, quem vem dessa área mais acadêmica mesmo da música, né? Ou não. Ih, peraí, travou de novo. Deu uma Voltei. travadinha. A internet aqui que tá dando um pauzinho. Tá voltando? Voltou para você? Não. Voltou, tô ouvindo. Para mim aqui tá normal, gente. Tá dando uns pauzinhos de internet aqui. Faz parte, faz parte. Mas então você estava falando Voltou? da questão Você tá da. me ouvindo? Voltou. Voltou? Você chegou a ouvir a última pergunta que eu fiz? Tá ok? Então, a última não. Você tinha perguntado se não era, se. Essa coisa que sim, quem vem da educação consegue perceber essa função social da arte melhor do que quem vem do bacharelado e da composição, que é uma coisa mais. Acaba ficando uma coisa mais elitista, mais acadêmica, né? Uhum. Ou, Não, ou você total. discorda? Não, eu acho que faz parte, né? Normalmente quem escolhe fazer licenciatura tem um pé mais na realidade, né? De, pô, pensar, vamos trabalhar, vamos ensinar música. Embora muita gente que faz bacharelado entrando na área da arte pensando assim, não, eu vou ser artista. É. Muita gente, mesmo quem vem de uma classe social mais privilegiada, com pouco tempo começa a pensar, ih, mano, peraí, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa, não dá pra, Como pra é que eu ser vou só. ver de arte, né? Exatamente. Então, acho que você tem razão, sim. Agora, isso é complicado, mesmo no bacharelado, a gente não pode pensar que a música ela é uma coisa só teórica e uma coisa de domínio técnico. Inclusive tem os musicólogos, o Dave Malk, que é um cara, um musicólogo de Nova York, ele fala sobre isso, que a decisão de não falar sobre política e sobre outras questões sociais nos cursos de música é uma escolha política deliberada, né? Porque a gente acaba, quando a gente não fala sobre a estrutura social, a gente é meio engolido por ela. Então eu via muito comportamento preconceituoso justamente porque não se falava sobre isso. Classismo demais, Entendi. justamente porque não se falava sobre isso. Então acho que nem no bacharelado hoje em dia isso é mais tolerável, assim. Não, entendi. Tá dando uma travadinha aqui. Eu não sei se é a minha internet. Eu acho que é a minha internet Oh, eu tô achando que sim também, que porque tá dando uma travadinha. a sua imagem tá dando uma. É, eu acho que é a minha internet que tá dando um pauzinho aqui. A Vivo aqui na minha região tá terrível esses dias. Ó. Todo mundo tá reclamando da internet. Voltou? Pode crer. Tô te Tamo, vendo e ouvindo vamos bem. em idas e vindas, a gente termina essa live hoje numa boa, com internet ou sem internet. Tiago, só deixa eu Aham. te perguntar mais uma coisa aqui. Quando é que você descobriu que o funk não era todo esse mal que falavam, não era essa coisa horrorosa? Como é que foi essa transição?
de uma pesquisa acadêmica, de um estudo acadêmico, bem da música clássica. Você sempre fala nos seus vídeos que você sempre foi estudioso da música clássica, para ser um estudioso de música popular, do funk. Como é que foi essa transição aí? Então, eu já estava num momento de sentir tédio, num momento, assim, de depressão da minha vida, sabe, de falar: "Mano, isso aqui não faz sentido, essa carreira", porque também eu comecei a me dar conta, e na verdade, assim, eu fiz um bacharelado de 5 anos. 5 anos de faculdade é tempo suficiente para você gostar de uma coisa, amar, depois enjoar, depois você começar a olhar aquela coisa de fora. Nesse processo eu comecei a olhar a classe social dos meus professores, né, e falar: "Mano, cara, eu não tenho essa realidade, esse berço que eles têm". Acho que por isso eles pensam o que eles pensam, e eu acho que foi nessa onda de questionamento também, né, do tipo, já estava meio de saco cheio. Inclusive eu falo que o que me segurou na universidade foi o funk. Se fosse para continuar Aham. pesquisando música clássica, eu não sei se faria Você tinha mais desistido, sentido, né? assim. Eu não sei se eu via mais sentido naquilo. E daí tem essa coisa de você resgatar um pouco a sua origem, de você se entender, de você, assumir quem você é e tal, no mundo e para as pessoas. Então, acho que entra nessa onda de ter uma consciência social, e acho que quando eu voltei a reouvir o funk, depois de ter essa bagagem musical teórica, aí eu vi que aquilo que as pessoas falavam sobre música, seja na faculdade ou seja o senso comum, não fazia sentido. Eu reouvi e falei: "Caramba, olha isso aqui, esse tipo de som, o negócio é muito genial, o negócio não é qualquer coisa, não é bagunça". Acho que foi mais nesse sentido. Oi? Você conseguiu ouvir aí? A internet está daquele jeito. Eu não sei se é a minha também, eu vou chegar um pouquinho mais pra cá, vamos ver se Não, mas é a minha internet que está dando as oscilações aqui. Pode ficar tranquilo, eu tô tudo que eu tenho aqui pra poder não dar essas oscilações, gente. Estou conectando pode tudo que é crer. coisa aqui para a coisa funcionar. E a minha internet aqui que está enroscada, mas ela vai e ela volta e a gente termina. Então, Thiago, você estava falando dessa questão aí do mundo acadêmico e você se conectar com as suas origens, né? Uhum. E aí, como é que foi esse processo aí? Isso foi já na graduação ou foi no já atrás? Não, isso foi esse processo talvez de decepção e tal, foi já no final da graduação. Então aí no final da graduação, eu já estava procurando, né, referências musicológicas e outras pessoas, porque assim, também na minha época de faculdade não tinha uma referência, os professores e até as pesquisas que eu conhecia, não tinha uma referência de gente que abordava, mesmo na etnomusicologia. Isso também é uma coisa que me deixou meio encafifado com a faculdade, assim, porque tem a etnomusicologia há bastante tempo, né, essa área que se dedica a pesquisar outras culturas e tal. Só que a etnomusicologia também, ela sempre tem uma relação muito com o passado, com as tradições. Então você pode pesquisar a música de uma determinada tribo, porque talvez uma música de uma tribo tem maior legitimidade do que, sei lá, o sertanejo, do que o funk, do que a música gospel. Então eu Sim. também senti um pouco de elitismo até na própria área da etnomusicologia, né. E, tem uma coisa também de você sempre Porque você falar vai ou de elegendo tradição algumas coisas, né? é, tem Você vai acho que tem elegendo, um né?
Sim, total. Tem uma necessidade também de se apegar ao passado. E daí eu comecei a ver assim a música como uma grande potência para pensar a nossa realidade, para pensar o que as pessoas pensam e ouvem, e os caminhos que a sociedade vai tomando, pensar através da música. Eu não tinha essas referências, né? Então eu tive Uhum. que ir meio que na raça. Aos poucos eu fui conhecendo algumas pessoas e até mundialmente falando. Hoje acho que a coisa tem mudado, mas tem poucos trabalhos que pensam numa musicologia mais real, mais cotidiana, mais menos preconceituosa. Entendi. E aí tem essa coisa da etnomusicologia, como você falou, ela vai pegando muito a coisa da tradição, né, de ou eu olho para o passado, né, e eu estou sempre olhando para o passado, né, mesmo na música popular, eu estou olhando para o passado, eu não estou olhando para o presente e também não estou olhando para o futuro, né. É bem isso que você falou, de ter essa coisa, esse saudosismo, né, "Ah, antes era bom, na minha época era bom", a gente tem muito isso na educação também, né, essa coisa de ah, mas na minha época era melhor, porque quando eu estudava era melhor. E a gente vê isso refletido o tempo todo, nas artes também, né? Sempre o lá de trás é melhor. O que está acontecendo hoje só vai ficar bom daqui a 50 anos, quando algum iluminado chegar e falar, não, porque naquela época, né? O que acontece com o funk, né? Daqui 50 anos alguém vai falar, nossa, porque o funk, como acontece com o machixe, como acontece com outros gêneros musicais, né? Que hoje são reconhecidos e na época eram tidos como uma música profana, uma música que não tinha valor, né? Tem esse apego ao passado. E uma coisa que a gente sabe é que o tempo vai legitimando as práticas culturais, né? Não o simples passar do tempo, as lutas, os movimentos sociais vão lutando muito e muita gente sofre, às vezes até uns morrem nesse processo de luta para aceitar ideias, manifestações artísticas e tal. Então tem esse apego sim, é isso. E isso é uma coisa que me incomodou. Eu falei, inclusive isso acontece até dentro do funk, muitas vezes, sei lá, existe um certo atraso na pesquisa do funk. Então eu vejo, isso também está mudando, né? Mas eu vi os pesquisadores do funk no passado muito preocupados em contar a história do funk. E aí, beleza, você vai contar a história do funk, né? Então, se você está nos anos 2000, Uhum. você vai voltar lá para 1989, e nesse processo você não consegue dar conta do que está acontecendo agora, que é uma potência também, de ideias e de formas de produção musical. Então, a universidade, isso na verdade serve para a gente pensar como a universidade tem uma dinâmica atrasada também, de você, pô, você não consegue dar conta, porque você tem que fazer um negócio, um artigo e tal, demora um tempo, às vezes você perde um tempo só, não necessariamente pesquisando, mas só colocando as referências bibliográficas no modo ABNT, aí você fala, mano, o negócio Você atrasa perde mesmo. mais tempo adequando o texto para o patamar da conferência, ou do seminário, ou da publicação, do que escrevendo, né? Total, total, tem isso, total. É complicado. E aí, no caso, a universidade, ela tem esse papel de legitimar, né? Ela tem essa coisa de dizer o que é ruim, né? E você acha que isso, dentro, por exemplo, da educação, né? A universidade, ela tem esse papel. E isso vai refletir lá na educação, que a gente tem na escola, né? Porque a gente vai pegar as referências da universidade, né? Uhum. Isso, não, se reflete bastante. Inclusive, eu acho que que a escola, né, muito pensando na minha referência de escola, pensando nos alunos. Eu trabalho como professor de piano, né? Então, pensando nos alunos que eu tenho, né, na conexão, eu sinto um atraso assim de ideias, de coisas, de formas de pensar. Algumas coisas eu me surpreendo, assim, algumas coisas tem realmente. Você vê, olha, os professores dele, eles têm uma nova visão, uma visão sobre certas questões mais para frente, mas tem coisas que realmente é um pouco mais conservador, assim.
Então, e tudo isso nesse processo da universidade. Inclusive, eu acho que o trabalho que eu faço de divulgação científica nas redes sociais é também por isso, né? Para você conseguir ir dando conta do presente, do que está surgindo, e de uma maneira mais em tempo, né? Responder às demandas da realidade, das questões ali do funk e tudo mais, porque o funk tem muita coisa, muda o tempo todo, muitas polêmicas, debates. E é isso. Você tá me ouvindo aí, Patrícia? Não sei se você caiu, parece que tô Eu só caí, eu aqui. mas eu caí, mas eu voltei, gente, porque a minha internet hoje está de sacanagem. A minha internet hoje está me boicotando. Eu acho que a minha internet ela é classista e ela não gosta de funk porque ela está me boicotando hoje. Ela nunca me boicota, hoje ela está me boicotando. Pode crer, pode Cara, eu crer. já fiz 200.000 transmissões e a internet fica de boa. Hoje ela deu para me sacanear. É uma forma de censura aí, a Viva, Eu né? também tô achando que a minha internet ela é anti-funk, ela não gosta do pancadão e ela não gosta de nada disso e ela tá me sacaneando. Bom, deixa eu te perguntar o tema principal aqui da nossa live, que é funk e educação. Isso é possível? É possível a gente falar de funk na escola? É possível a gente falar de funk dentro de um ambiente de educação? Boa, eu acho que essa pergunta, funk e educação, ela parte de um certo preconceito de entender o funk como uma coisa caótica, bagunça, putaria, droga, e a educação que seria uma coisa construtiva. Então, tem um certo, talvez um pouquinho desse preconceito, porque no fundo a educação ela tem que dar conta da realidade. E o funk é uma realidade, né? A ciência ela deve analisar o que acontece na realidade, e acho que fica até mais interessante, né? Você fala de uma realidade mais próxima, que a molecada conhece, que sai na rua, que ouve, do que você falar, sei lá, de uma realidade distante, de autores de um outro tempo, de uma outra música. Mesmo Machado Uhum. de Assis, que é um cara muito bom, ele viveu numa outra época, num outro contexto, numa outra linguagem. Isso aí vai dificultando o acesso, né? Sim. A gíria do Machado de Assis, porque o que ele Não faz o falava menor era. sentido para a gente hoje, né? Então. Então eu acho que funk e educação não é que é possível, tem que ser possível, porque o funk é uma realidade, né? E aí, você acha que isso parte muito do preconceito dos professores de não utilizar essa música que está no dia a dia do jovem, do adolescente, da criança, porque tem toda essa aura de que o funk é uma música que não presta, ela é ruim, é musicalmente, então tem todo mundo quer ser aquela coisa, ela não presta musicalmente, ela tem letras pejorativas, ela tem um monte de coisas que o pessoal vai pontuando para dizer que o funk não é bom. Isso já parte, isso parte do sistema, parte do professor, isso. Como é que está isso entranhado na mente de todo mundo que o funk não é uma música boa para se ouvir, né? Na Uhum. escola, principalmente. Então, eu acho que tem muitas camadas de preconceito. Acho que cada vez mais eu tô vendo que as pessoas estão revendo essa questão do a música funk é uma porcaria. Só que sempre vai ter um preconceito. Hoje eu vejo as pessoas falando assim: o problema não é a batida é muito envolvente, muito gostosa, o Depois problema que é o a Caetano letra. Veloso falou, todo mundo começa a achar diferente, né? É, tem É o algumas legitimador, né? instâncias, seja o Caetano Veloso, tem alguns lugares que vão legitimando as práticas culturais e as pessoas vão aceitando, né? É. Então eu vejo um preconceito mais em relação à letra, um moralismo, essa ideia do tipo assim, vamos proteger a infância, que é uma ideia um pouco assim questionável, né, no sentido muito não tem como você proteger um ser humano da realidade. Entendi. No fundo não tem, você pode tentar colocar, sei lá, uma criança nas melhores escolas, viver numa certa realidade de bolha, mas no fundo, Ela vai se deparar com aquilo em algum momento, né? não tem como fugir da realidade. Em algum momento vai se deparar ou vai ouvir. Eu sempre falo que se você tá no Brasil, você vai tomar contato com funk, porque você vai estar na rua
Tudo Vai bem, vamos tocar. pensar, vai tocar. Vamos pensar que essa criança de uma realidade bolha estuda num colégio graduado, que é um colégio no Morumbi, que a mensalidade está em torno de R$ 11.000. Vamos pensar. Bom, ela vai estar em algum lugar no Morumbi, o Paraisópolis é perto. Vai passar algum carro? É, porque, na verdade, né? Estão ali do lado, né? Ou vai ver o baile daquele prédio chique que tem piscinas em cada andar, e vai ver o baile dali. Então, no fundo, não tem como você proteger da realidade, né? Então, mas enfim, acho que tem muito esse moralismo ainda e eu vejo isso, muitos professores querem colocar o funk em sala de aula, Travou. mas fala assim, travou, voltei. Thiagson deu uma travadinha aqui, gente. Agora é a vez da internet dele boicotar. Voltou. Voltei. Eu tô falando que essa internet hoje ela tá de sacanagem com a gente. Ela Então, eu está vejo muitos boicotando. professores querendo trazer o funk para a sala de aula, mas aí o pessoal desiste, porque fala assim: "Ah, mas eu vou encontrar muita Muita resistência dos resistência. diretores e tal". Então também tem uma coisa burocrática. Vai ter resistência dos pais, né? Ainda mais nessa onda moralista que a gente está. E tem uma coisa que você fala muito interessante, que quando o funk está falando de sexualidade, está falando toda a conotação das letras, né, dos pancadões, você fala que tem uma conotação política aí embutida, né? Como é que funciona isso? Como é que está essa relação entre o funk, o pancadão e a sexualização e essa coisa política, né? Uhum. É, política eu sempre falo no sentido mais amplo. Eu odeio a palavra política, na verdade, porque Uhum. é Porque o uma pessoal palavra. associa a política só com a política partidária, né? É, eu não gosto, odeio falar essa palavra, porque é uma palavra que dificulta a comunicação. Uhum. Então, política não é isso. Política é relação de poder, é você, sei lá, querer mais seguidores no Instagram, é você querer ser promovido no trampo, é você querer mais dinheiro, porque o dinheiro dá poder. Sim. Então, política é isso, essas relações de poder. Eu vejo o funk, é, ele é uma forma de falar sobre política sem que as pessoas percebam que o assunto é político. Eu sempre brinco, É, principalmente quando a relação do sexo, do corpo, que a gente sabe que a realidade da favela, das periferias, é uma outra realidade, é outro código, é uma outra é dinâmica, né? outro, sim, é outro estado, inclusive, né? Por isso que É. muita gente fala, o crime é um estado paralelo. Pois é, na ausência do estado vai ter alguém que vai eu também não gosto de usar muito a palavra crime, porque muito dificulta a comunicação também. Muita gente já parte do princípio que as pessoas que estão no crime, elas são essencialmente do mal, elas nasceram assim. E não é, tudo é construído, né? É. Então, acho que o funk, quando canta uma coisa muito da sexualidade, vai mostrando que o verbo é outro, a palavra é outra, a relação com o palavrão é outra, a relação O não necessariamente. corpo. Sim, e não necessariamente que tudo que seja cantado ocorra no baile, muitas vezes não acontece, Uhum. infelizmente. É uma, É, é aquela coisa da idealização, né? é, Que o cara vai para o baile, vai pegar todas as novinhas do baile, e a novinha vai fazer, vai acontecer, não sei o quê. É muito essa idealização, não necessariamente é o que ocorre. É isso? não necessariamente é o que ocorre. Pode acontecer? Pode, acontece, mas isso acontece Aham. Em todo lugar. em todo lugar, assim, né. Agora, a questão é que isso vai ditando uma outra relação, porque, por exemplo, vamos pegar a música que a classe média ouve. Sabe aquela coisa meia bomba? "O sol, vê se não me esquece e me ilumina". Sabe essa coisa meia bomba? Que não Aquela coisa, como é que fala? Paradisíaca, idealista, é, né? é, e aí você chega, isso quem tá ouvindo essa música? Talvez a classe média, as pessoas que querem proteger a infância. E Aham. aí o que que a periferia tá ouvindo? "Bota, bota só canelas, bota, bota". E aí então isso é política, é você falar é uma É outra o ordem. incomodar, né? É um incômodo.
É um né. incômodo. Eu não sei nem se é um incômodo, mas é você tensionar. Agora, o funk sabe disso, o funk sabe que a realidade é outra, e justamente acho que o propósito dele é chocar essa sociedade conservadora. Então ele se alimenta muito desse querer Dessa chocar. relação, né. É, É. dessa relação de poder, né. Quem é que vai chocar quem aqui? Você está me Uhum. oprimindo aqui o tempo todo, porque eu estou dentro de um sistema, econômico, político que me oprime, mas espera aí, eu vou chocar vocês com coisas que vocês não querem falar, que vocês não querem ouvir. É mais ou menos essa relação. Isso, eu acho totalmente isso. Aquela coisa de jogar na cara da sociedade mesmo, né. Sim. Acho que principalmente quando tem alguma criança menor de idade cantando uma putaria muito forte, isso aconteceu com o MC Pedrinho, com o MC Sim, Pikachu. Porque aí você fala: "Cara, a infância é outra". A gente sabe que se você tá trocando ideia se você trocar uma ideia com um menor que tá vendendo bala na rua, você vai perceber que ele não é uma criança no sentido de não é uma criança da classe média, já é um adulto que tá preocupado com dinheiro, tá trampando. Então a gente sabe também que a infância não é uma coisa ideal, não é uma coisa é linear para universal. todo mundo, né. E não é uma Não é coisa uma coisa igual para universal. todo mundo, né. Sim, não é igual, não é universal, não é autônomo, é construído. E Deixa eu ver aqui. Hoje a internet tá de sacanagem com a gente. É que é aquela coisa da infância, que a infância não é linear para todo mundo, né. Nem todo mundo vai ter a mesma visão da infância, né. sim, exatamente. Até a existência da infância é uma construção social, que Exato. dependendo da sua realidade material, será que você vai ter infância? É. Tem um monte de crianças que não têm infância, porque tem que trabalhar, porque tem que ajudar no sustento. Então, quer dizer, a proteção dessa infância, ela passa por muitas instâncias, né. Uhum. E a escola é um lugar onde a criança ela tem o espaço de discutir essa um monte de outras coisas, né, da vida e da sociedade e tal. E muitas vezes a escola se priva de discutir essas coisas, né. Ela tenta passar um pano por um monte de coisa, falando assim: "Isso não existe, isso não faz parte da minha realidade", né. Como se a escola fosse uma coisa alheia à sociedade. Aí quando ela não quer usar o funk, ela não quer trabalhar essas questões, ela está meio se fechando a essa realidade, né. Então, é. Isso aí só complica, só dificulta a vida dos professores, porque, assim, a molecada vai, assim, ficar mais desinteressada se você escolher É. um tema mais bonitinho. Acho que tudo que tem hoje, por exemplo, rede social, dá para usar bastante em sala de aula, tudo que realmente interessa. Eu acho que eu só tô na universidade, porque eu Aham. vi que aquilo que eu gosto, que aquilo que faz parte, sei lá, aquilo que me move, o que está no meu coração pode ser um tema de estudo, então, que é o funk me Legal. move, o funk me dá uma esperança de vida, me dá muita E coisa. tem muito essa questão, de quando você fala de chocar a sociedade, de chocar a Thiagson tá voltando aqui, gente. Deixa eu voltou. Hoje tá terrível esse negócio. Quando você fala de chocar, o aluno também se choca se o professor leva a realidade dele para a sala de aula, né, porque ele está acostumado que a escola vai trazer só aquele conteúdo insosso, mais ou menos, que não tem a ver com a realidade dele, né. E aí quando o professor traz o funk, traz uma música que está no cotidiano dele, ele também se assusta, né. Talvez, talvez, aí talvez acho que vai depender do aluno, né, mas de modo geral é Aham. mais atrativo, o susto é melhor do que a indiferença. É, porque ele vai falar assim: "Nossa, a professora conhece essa música", né. Eu já passei por umas experiências, assim, de o aluno tá cantando lá no fundo da sala e eu completar o negócio que ele tá falando. E ele olhava para mim com um olhão assim: "Nossa, você conhece?" Falei: "Ué, conheço, é do a música do Snoop Dogg". Aí todo mundo olhava assim: "Mas como assim a professora escuta isso? Ela já ouviu falar disso, né". Então um susto que é meio positivo, mas por outro lado, ele olha com você também
com uma relação de cumplicidade. Tipo, a professora conhece a minha realidade, ela sabe o que eu estou falando, né? Ela conhece aquilo que eu escuto, tal. É isso que você falou. Você tira o cara da indiferença e traz ele para o teu lado, né? Mas tem muita gente que não vai, não conhece e está imbuído desse preconceito, então vai ser meio difícil trazer isso para a sala de aula com uma certa naturalidade, né? Então, nossa, é verdade, é verdade. Então, e também tem gente que não tem esse interesse. Tem muita gente que acha que trazer o funk, falar sobre funk é um atraso. Então, que é uma Porque coisa ainda também que eu. porque é aquela coisa da música, a música boa e música ruim, né? O funk é a música ruim e eu só posso trazer para a sala de aula a música boa, né? Sim, e é uma coisa que acho que eu faço bastante no meu trabalho, que é questionar a universidade do tipo assim, cara, será que conhecimento melhora as pessoas? Será que conhecimento faz seres humanos melhores? Porque o que eu vejo na universidade é briga, é processo interno, professores processando a universidade, egos. Então, muitas vezes eu vejo, principalmente no departamento de arte, que é uma coisa assim muito egocêntrica, eu Uhum. vejo crianças com pós-doutorado, com doutorado. É. Então, acho que isso também está no meu E aí trabalho, isso do tipo, eu não. sobe para a cabeça muitas vezes, né? A pessoa acha que você tem uma importância X e que é aquela briga dos egos, né? Tá sempre ali, e às vezes o cara não tem essa maturidade para lidar com o título que ele recebeu, né? Totalmente, totalmente. Então, assim, acho que e vai ter sempre algum aspecto da nossa vida que a gente quer, sei lá, menos que a gente refletiu menos, assim. Então é um exercício também de humildade. Mas é isso, tem gente conservadora e que quer levar outras coisas também, né. Sim. Aí essas outras coisas pode. Então, tipo, o diretor, às vezes o coordenador, a professor quer levar uma música gospel para a sala de aula. Aí não tem problema, mas se ele levar o funk é problema, né? Ele vai arrumar briga com Sim, todo mundo. sim. Eu acho que principalmente na escola pública, da realidade das periferias das favelas, eu estudei em escola pública, né, eu vi muito moralismo. E é aí que o moralismo deixa de fazer sentido. Porque assim, não vamos falar palavrão em sala de aula. Como é que um aluno que mora em favela, que mora em periferia, ou até da classe média alta, que tem Uhum. 10 anos, como é que ele nasceu, cresceu 10 anos, sem ouvir a palavra buceta, por exemplo? Só se ele viveu numa bolha, se ele foi super protegido. Não tem como, não tem como. Então a gente tem que trazer cada vez mais a realidade e pensar sobre isso. Legal. E falando sobre isso ainda, Thiago, essa coisa da música boa e ruim, né? Quando a gente fala de levar para a sala de aula, que a gente estava falando agora, o professor, a gente tem um catálogo aí de gêneros e de ritmos que a gente considera música boa e algumas músicas que são música ruim. Para você tem isso de música boa e música ruim? Como é que você é, caracteriza isso, né? De música boa e música ruim? Nossa, eu odeio isso, na verdade. Eh, o que existe, na verdade, eu ainda não conheci nenhum gênero musical que eu não goste. Acho que o que existe é gosto, né. E Eu vou por essa linha também. é, o que existe é gosto. E também o gosto, como a gente sabe, ele é socialmente construído. Socialmente construído. Ninguém nasce, sei lá, no Brasil do século XXI e vai gostar da música. A gente gosta do que a gente tem contato. É, E o que a gente tem contato normalmente é controlado por pessoas, pelos proprietários dos meios de produção, né. Então, pela eu, indústria, né? eu não sei nem se. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu gosto de bossa nova. Tá, mas Uhum. você tem uma indústria toda que privilegia a bossa nova, que dá um status de música para a bossa nova, diferente de outros ritmos populares, né? Que vai ter um outro tipo de status, né?
Então, totalmente, né? Inclusive, eu sempre falo isso, muita gente quer, dentro dos vários preconceitos que tem com o funk, tem essa coisa, mas o funk é indústria cultural. É, Mas aí você pensa, bom, CD de música clássica e partitura de música clássica é também indústria cultural, né? Então, mas enfim, eu acho que o que existe é uma questão de gosto e uma questão do tipo, isso me toca, isso não me toca. E normalmente quando não toca não tem problema também. Eu tento é, acionar uma escuta mais científica pelo fato de ter estudado música, de pensar, qual é o ritmo, qual é a melodia, qual é é. o instrumento, a textura. A gente vai Então olhar ele outras coisas, né? mas eu acho que a gente deve qualquer pessoa, seja professor, acadêmico da área da música, que usa a palavra música boa, música ruim, eu acho que, cara, essa pessoa não merece ser ouvida não, na boa. Porque essas categorias elas estão muito pré-estabelecidas, né? A música boa é aquela, porque ela tem. Uma vez eu vi um post seu falando, a música clássica é boa porque ela tem camadas de composição, porque a bossa nova ela tem muitas notas, ela tem uma subdivisão diferente e tal, e tem toda uma justificativa musical para dizer que aquela música é boa e a outra música que tem um arranjo mais simples, ela não é boa, né? Uhum. E aí vai construindo esse imaginário que a música boa é aquela música difícil, aquela música complicada, né? E vai indo muito por aí, né? Essa visão, né? Sim. Uma coisa doida é que essas construções sobre o que é música boa, elas costumam ter origem em algum gênero musical. Elas não existem absolutamente sozinhas. Elas existem, essas categorias, em comparação. Ah, tá. Então, o que acontece é que as pessoas, mesmo sem saber, elas acabam usando critérios que vêm historicamente da música de concerto para tentar encaixar o funk. O funk ele tem uma outra proposta. E se a Uhum. gente fizer o oposto, vamos pegar os critérios do funk e aplicar na bossa nova. Tá ruim, tá zoado, porque não tem ritmo, quer dizer, não tem aquela batida constante, É. Não né? tem sampler, não tem uma sobreposição de sonoridades, né? É, é. Então isso na verdade é uma visão colonizadora. É alguém que quer impor o seu gênero. Então isso é uma das questões mais complexas assim para quem lida com estética, né? Que é essa coisa de como é que você vai definir o que é a boa arte? Quais são os critérios? Porque de onde vêm esses critérios, né? A gente não É. sabe. E Quem tudo é que também vai implanta, ter. né? É. E tudo vai ter também um elemento subjetivo. Quem é a pessoa que está dizendo? Quer dizer, no fundo a grande verdade é que não tem resposta. Baseado em que você vai falar que a música é boa e tal? É. Isso não interessa. A Aí grande vai falar assim, questão é. critérios. Não, mas eu uso critérios musicais, né? O pessoal fala muito isso, né? Sim, sim. E na verdade é sempre essa coisa de você querer pegar características de um gênero musical e impor em outro. Aí não vai dar certo mesmo, né? É, A questão é essa, as pessoas, a música é como a vida, tem pessoas diferentes, né? Tem várias formas de ser. E eu sempre falo, inclusive eu estava falando sobre isso numa live para o Sesc ontem, que o meu trabalho ele é mais amplo, é mostrar que existe outras formas de ser no mundo, né? Além das formas tradicionais, do tipo que a gente conhece, né? Os ditames de trabalho, de relações afetivas, do que a vida deve ser. Cara, a vida pode ser tanta coisa. E a música também pode ser tanta coisa. verdade. E a gente acaba se restringindo a um padrão que foi imposto, né? E esse olhar colonizador que você falou, né? A gente tem esse olhar colonizado e colonizador sobre todo tipo de arte, né? Quando a gente vai falar sobre artes visuais, então o negócio expande monumentalmente, porque os detentores do jogo das artes plásticas, ele ainda é mais colonizador, eu acho, que o da música, né? É um negócio bem que às vezes a gente não para pensar, né? De onde vêm esses critérios, né?
Eu não sei se nas artes plásticas, porque é uma coisa que eu também senti na faculdade, é que o pessoal do teatro, das artes plásticas, as meninas, assim, principalmente, eu lembro que tinha muito debate feminista e tal. Uhum. Era muito mais pra frente do que o O pessoal pessoal da da música, música. Nossa, o pessoal da música era demais, cara. muito mais conservador, no É, sentido literal da palavra, né. não, assim, conservador, não tinha interesse por essas pautas. E aí, se você não, a questão não é que você precisa sempre falar sobre política, a questão é a autocrítica, é você confiar demais em você mesmo e não entender que o seu lugar na sociedade, ele não é porque você quer estar naquele lugar, ele tá num jogo em que existe vários grupos sociais. E qual é o seu lugar nessa dinâmica que existem vários grupos, disputa de poder e tal? Uhum. Então, eu senti essa reflexão nas outras artes e na música. Quer O dizer, pessoal foge, né. Será que tem a ver com isso aqui que a Jéssica está perguntando aqui? O funk tem relação com a cultura afro? Tenho a impressão que sim, por isso o preconceito com o funk. Tem essa relação de um olhar racializado para a música também, né? tem. Só que eu acho que é uma coisa muito boa que a gente não pode fazer essa abstração. Claro que tem o racismo também. Acho que o preconceito com funk é uma forma de racismo, uma forma atualizada de De racismo, né? racismo. É. Só que também tem uma coisa, quando a realidade é muito complexa, né, a gente fala de raça, mas tem os outros encontros, intersecções de classe e gênero. Porque, por exemplo, eu estava refletindo sobre isso, o trap também é uma música que é muito Em feita, tese, né? é uma música preta também, né. É. Só que ela vem dos Estados Unidos, ela vem, o funk também veio, só que ele se abrasileirou mais, beleza, Sim. teve mais tempo para isso. Mas o trap, por exemplo, que canta sobre arma, sobre droga, ele é muito mais produzido em condomínios hoje, por uma camada social É. mais. Quando você vê um carro ouvindo trap, você já olha assim: "Ih, é rico ou é branco?", né. Então, não, não só de ouvir, mas a questão de produzir esse trap no Brasil tá nas mãos de pessoas mais privilegiadas, enquanto o funk, a produção dele é majoritariamente pelas pessoas das periferias e favelas. É, Então, isso, e aí você vê, nossa, mas espera aí, o trap faz tão sucesso quanto o funk hoje em dia, mas o funk é o problema. é. Então tem essa questão de classe social também, além dessa Trap também questão. que é meio abstrato, né, que ele fala de coisa nenhuma, né, ele fala, sei lá, de um amor platônico, ele tem essa coisa também que aí ele acaba ficando mais vendável do que o funk, né. Sim, sim. É, mas ao mesmo tempo o funk tem também funk muito vendável que Tem. canta sobre isso. Acho que a grande E tem um questão funk também que é mais de conscientização, como o rap também, né. tem isso, nossa, E as pessoas total. vão achando que o funk é só putaria, né, é só sobre sexualidade, não é, né. Então, isso, quando a pessoa diz que o funk é só putaria, ela tá se denunciando. Ela tá dizendo que o que ela só conhece é a putaria. Porque na história do funk tem funk até que nem letra tem, funk É, instrumental, que é só a base. E o funk consciente, o funk consciente é porque o funk putaria, ele tem essa coisa do sexo que meio que universaliza as classes sociais. aham, Todo mundo entende o sexo. Agora, o MC que tá cantando sobre a vida na favela, as dificuldades de vida na favela. Não é todo mundo que vai entender, não vai entender aquelas expressões, não vai entender o que que é o sofrimento de ter passado pelo sistema penitenciário, porque isso aí é meio distante mesmo da é. você conhecer Da alguém classe ou média, né. isso aí é uma coisa distante, você ter sido preso, ou você ter tido algum problema na polícia. Eh É distante, assim, até porque as classes, principalmente as classes privilegiadas, você pode traficar, você pode fazer muita coisa, que depois você paga, ou às vezes, né, a sua própria família te liberta. "Ah, você paga uma fiança aqui, esquece os 30 quilos de cocaína que você trouxe, paga uma fiancinha aqui e tá tudo certo". É, né, então é outra realidade, né. E aí É, e aí as pessoas acabam não entendendo ou não consumindo isso, né.
e também o que vai para as rádios, o que vai para os meios de comunicação, né? Tudo isso influencia, né, na visão que as pessoas têm da música. Tudo isso influencia. A música, ela é um fazer social. Então, É. quando a gente ouve música, a gente não está ouvindo só um som, a gente está ouvindo um grupo social que vem junto. Deu uma travada aqui. Voltou? Vou ficar aqui. Travou. Repete aí o que você ia falar, Thiagson. Então, quando a gente ouve um gênero musical, a gente ouve também um grupo social que vem junto com a música. E existem tensões, né, entre os grupos sociais. Ah, os roqueiros, bolsonaristas, contra os funkeiros. E contra os roqueiros progressistas, né? Daí o cara vai lá ouvir É, Pink Floyd, meu Deus! O cara do Pink Floyd falou do Lula, falou de não sei quem, falou do não sei o que lá. E o cara se horroriza, né? Porque ele, né? sim. Oi, e quando eu falo sobre isso, inclusive sobre esse grupo social que vem com rap, eu boto o meu na reta também. Porque, por exemplo, eu gostava muito de rock. E gosto ainda, mas assim, cara, com esse negócio de tiozão roqueiro, de bolsonarismo, eu passei a ter um asco assim de rock, sabe? A gente vai criando preconceito do gênero musical por causa das pessoas que É, ouvem, né? é. Ou não preconceito, mas preconceito no sentido da aversão, que é um dos significados de preconceito também. É, esse distanciamento de falar, puta, eu não vou Ah, ouvir. não vou ouvir isso. Ou se ouvir, você ouvir no fone sozinho, porque sua casa não vai estar tocando, você não vai querer Não, pagar de bolsonarista. você não quer se identificar com aquele público que ouve. E aí essa É, relação que tem com o funk, né? Porque o sim, cara fala assim, eu não vou ouvir isso, porque isso é música de favelado, isso é música de preto, isso é música de gente desqualificada. Então, acaba criando indiretamente essa mesma relação, né? totalmente, é exatamente isso. É exatamente isso. E aí tudo isso, e aí quando a gente fala, aí vai discutir isso na escola, a gente precisa levar esse debate, né? Porque esse debate é muito mais amplo. Né? Você, mas eu vou levar para as crianças ouvirem funk na sala de aula? Não necessariamente. Se o professor acabar levando esse debate que a gente está fazendo aqui, já vai ser um baita caminho andado, né? Para eles entenderem a realidade deles, para os outros professores também quebrarem o preconceito. Quer dizer, você não precisa necessariamente levar a música, mas você pode levar o debate, né? Exatamente, o debate é muito bom o debate sobre o funk. Nossa, o funk ele é muito rico, ele mostra muitas contradições. Isso e a contradição ela faz a gente pensar, querer resolver aquela contradição, É. pensar sobre as coisas, então isso é importante. E aí a gente traz essa criticidade, né? essa outra visão. Né? Uma coisa que eu sempre falei para os meus alunos e sempre tive essa preocupação é de ampliar o repertório deles. E muitos professores falam isso, eu não vou levar funk para a sala de aula, porque eles já ouvem funk o dia inteiro. Eu não vou ampliar o repertório deles levando funk. Mas se eu levar eles para uma sala de concerto para ouvir música clássica, eu estou ampliando o repertório. Sim, você está ampliando o repertório deles. Mas quando você volta para a sala de aula, que você tem que discutir o que eles viram na sala de concerto com a realidade deles, aí a gente faz esse casamento, né? A gente traz esses elementos da discussão, dos porquês e os não porquês. Por que toca música do Beethoven na sala de concerto e não toca no baile? Mas a música que toca no baile, ele pode se apropriar do Beethoven, né? Quer dizer, você está ampliando o repertório e você está discutindo a realidade deles ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente, exatamente. E eu acho que é também a gente saber os códigos sociais, né? A capacidade que as coisas têm de representar outras coisas. Sim. Então, mesmo que ninguém conheça Beethoven, por exemplo, né? Beethoven virou o hino da Europa unificada, a Nona Sinfonia. Então, assim, é natural que o brasileiro vira-lata, que almeja ser um europeu, um americano, que ele vá simpatizar com Beethoven, mesmo que quando ele vá na sala de concerto ouvir, ele durma, não entenda nada. Não entenda nada, né?
Então, porque as coisas representam, né? É, E eu acho é. que o funk representa muita coisa também que o Brasil não quer ou quer se livrar. Eu acho que uma coisa importante da gente ter um senso crítico, principalmente para quem vive almejando em ser europeu ou estadunidense. O Brasil é uma grande favela. Pessoas que têm dinheiro, que não passaram nenhum perrengue na vida, são A minoria minoria. da Uma minoria. minoria da minoria. O Brasil real mesmo é uma grande favela. É verdade. E aí, uma coisa que eu aprendi com uma ex-aluna minha, e ela sempre falava assim: falei, gente, tem espaço para todo mundo. Eu vou na sala de concerto, mas eu ouço funk, e tá tudo bem. E eu vou ler o livro de literatura, e tem espaço para tudo, né? Tem espaço para tudo dentro da arte, dentro do conhecimento, né? E aí, toda vez que eu vejo. E ela gostava do Belo também, Luma. É, a minha ex-aluna Luma, ela tinha isso. Ela ouvia Belo, ela ouvia funk e ela ouvia música clássica. Né? Então, e ouvia MPB. E aí, é essa coisa que tem espaço para todo mundo, né? Eu não gosto dessa. Sabe que eu não gosto muito disso? Porque até pensando na física mesmo, né? Não tem aquela coisa, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu não gosto muito disso, não. Eu prefiro pensar que existe momento para tudo. Ah, Eu prefiro pensar assim, porque espaço não existe. eu gosto dessa linha. Eu sempre falo que você não vai tocar sinfonia no casamento e no baile, mas você também não vai tocar. Quer dizer, existem situações para cada coisa, né? Exatamente, porque assim, se você tá ouvindo funk, lascou, você não tá ouvindo muitas outras coisas. É, Então, se você tá ouvindo música clássica, é momento, nesse momento eu tô ouvindo funk, né? Aquele outro momento. Isso vale para televisão também. Se a televisão tá passando uma novela, ou tá tocando um show do Michel Teló, não tá tocando outra coisa. Então, é. realmente, até do ponto de vista físico, Aham. não tem tempo para tudo, não tem Mas a tempo. gente pode ter esses vários momentos. Acho que foi nesse sentido que ela fala. Sim, Eu tenho um sim. momento que eu quero ouvir funk porque eu quero dançar, porque eu quero, né, ouvir outras coisas, e tem um momento que eu quero, né, ter uma coisa mais introspectiva, eu vou ouvir uma música de concerto e tal, né? Então acho que é mais nesse sentido de ter Sim, esses sim. momentos, né? Sim, sim, entendi bem, é isso aí. Eu acho bem legal isso. Tiagson, para a gente encerrar aqui, que a gente já está quase uma hora, como é que você acha que deveria ser o ensino de música nas escolas hoje? Como é que você vê, enquanto acadêmico, enquanto professor, enquanto musicista, pesquisador, como é que você encara? Hoje a gente tem um ensino de música praticamente zero na escola, né? Então todo mundo que é da área da música reclama pra caramba, os professores de música reclamam muito, porque existe uma predominância na escola das artes visuais, porque por uma questão de estrutura mesmo das escolas e de formação dos professores. E como é que você acha que deveria ser esse ensino de música no dia a dia da escola? Olha, eu acho, isso vale até para, sei lá, para uma criança que está entrando na primeira série ou para alguém que está na universidade. Eu acho que cada vez mais, eu acho que as instituições, elas não podem perder o contato com a realidade. Uhum. Porque é isso que está acontecendo. E aí, no sentido de que, durante muito tempo, eu achei que, não, eu estou na faculdade. Tipo assim, eu achava que a faculdade ia resolver o meu problema de vida, que a faculdade ia me inserir no mundo. E ela não vai fazer isso. A escola não vai te inserir no mundo. Inclusive, uma coisa que tem se questionado muito é se as novas gerações vão fazer faculdade. Inclusive, uma coisa que se tem discutido na universidade é assim: qual a necessidade de ter tanta gente com mestrado e doutorado, levando em conta que as universidades contratam cada vez menos? Então, a grande lance é a gente pensar na realidade e trabalhar com o nosso desejo. Como é que a gente vai se inserir no mundo? Eu acho que a escola deve ser um grande espaço aberto e ela deve dialogar muito com a realidade para conseguir fazer essas pontes de inserção das pessoas na vida. E porque assim, eu não estou falando de inserção no mercado de trabalho, não, de você achar o seu lugar no mundo.
Legal. Porque a gente pensa a escola muito nessa coisa de ela vai te preparar para num determinado momento você se formar, ir para a universidade e ir para o mercado de trabalho, né? A escola acaba sendo esse veículo que leva a pessoa para o mercado de trabalho, né? E às vezes a gente esquece que um dos papéis da escola é a formação do ser humano, né? A formação do cidadão. Sim, exatamente, E aí o exatamente. ensino de música passa por isso também, de quebrar um pouco esse paradigma da música quadradinha e começar a olhar para essa realidade do ser humano e menos da técnica e olhar mais para a história da música, seria isso? Não, acho que não, Ou não, não? acho que não. Acho que é, é a gente pensar o que, na verdade, a gente tem que talvez formar as pessoas no sentido mais amplo. E aí a música, ela não sei se é a questão só a música, mas no sentido mais amplo, o que que você quer, o que Uhum. que você procura, A música e seria acho um elemento dessa formação humanística, né? dessa formação, porque assim, o funk possibilita muitas coisas. Você pode gostar de funk, você pode querer virar MC. E uma coisa que eu estava ouvindo de um parceiro meu que ele é MC, que ele falou, pô, por causa do funk eu fui estudar, então ele foi fazer aula de canto, ele foi conhecer as notas musicais. Então, assim, siga, acho que acho que a escola de música deve ser menos castradora e Uhum. mais aberta para descobrir as potências de cada um, porque as pessoas têm desejos diferentes. Eu também não quero me tornar um professor de funk na Uhum. universidade e ensinar só funk. Não, pô, tem gente lá que quer fazer samba ou fazer música clássica, e o que que a gente pode ajudar nesse sentido para a pessoa? Acho que é mais isso. A educação, ela ser mais um meio da pessoa descobrir os seus potenciais do que propriamente para formar, né, os quadradinhos, né. Exatamente, exatamente. Ah, legal. Tiagson, obrigada pela sua participação. Já deixo aqui o convite para que a gente possa conversar outras vezes, né, e sem a internet atrapalhar a gente, né. Já fica feito o convite, adorei o papo, adorei poder te conhecer aqui um pouquinho mais, né, menos da rede social para a gente poder conversar um pouco mais. Parabéns pela tua pesquisa, pelo teu projeto. Acho que a gente precisa conhecer mais sobre a nossa realidade para a gente poder usar todos os elementos que a gente tem a favor da gente mesmo, né? Queria te agradecer. Se você quiser deixar uma mensagem aí final para o pessoal, dar um salve aí para os meninos, como vocês costumam dizer. Então, gente, ó, até contextualizando, tive que mudar aqui o local da onde eu ia fazer essa live. Eu tô num cenário bonitinho, mas não se deixe enganar, nós é pobre e louco. A gente pode talvez fazer esse próximo encontro na favela, vai ser da hora demais. Muito obrigado pelo Já gostei interesse. do convite, hein? Já vamos pensar alguma coisa, vamos organizar essas ideias. Muito obrigado pelo vamos sim, pô. Muito obrigado pelo interesse, pela atenção e segue o pai nas redes sociais, canal do Thiagson, tá no YouTube, no Facebook, no TikTok como Thiagson, só no Twitter como MC Thiagson, segue a gente lá daquele jeito. É isso aí, gente. Brigadão e para você que ficou aqui com a gente até agora, obrigada pela audiência, quem vai ver depois, né, essa nossa conversa, muito obrigada e nos vemos na próxima quinta-feira em mais um Dia a Dia da Escola. Tchau, tchau.